Olá, bem-vindo ao Equilíbrio, esse nosso encontro semanal onde discutimos aqui do consultório questões da vida. Vida nossa e vida daqueles que a gente ama. Hoje eu queria falar para essa rapaziada que agora, início de setembro, começa a ficar mais preocupada com a chegada da prova do Enem lá em meados de janeiro. Primeiro que se você está estudando para as provas do Enem e você tem, de alguma forma, a aula remota, desde aquele aplicativo bacana, o Descomplica, ou as aulas que as escolas particulares ofereceram ao longo da pandemia, eu te digo, sinta-se privilegiado. A educação no Brasil, ela nunca esteve tão desigual. Ela sempre foi desigual, mas ela nunca esteve tão desigual. De jovens, por exemplo, em excelentes escolas como o Coltec e o Cefet, que só começaram a ter aulas mesmo em agosto. Ou de jovens das escolas estaduais, por exemplo, que começaram a ter aulas bem depois, mas que tiveram aulas em um PDF que não funcionava direito. A data de nascimento de William Shakespeare, o grande escritor inglês, era a data de nascimento do meu pai, não ia dar certo. E de pensarmos que as aulas que foram oferecidas na Rede Minas, por exemplo, nem todo mundo teve acesso. Então, se você teve acesso às aulas, sinta-se privilegiado. Junte, eu sei que o coração está apertado, mas junte forças em função disso. E você que não teve acesso e conhece um jovem que não teve acesso às aulas, diga para ele para poder correr atrás, dentro dos recursos que forem dados para ele. O PDF de uma apostila antiga, de cursinho pré-vestibular, para que ele corra atrás e tente fazer a melhor prova possível. Se falamos da chegada da prova, falamos da necessidade de nos organizarmos. E aí eu vou utilizar um teórico que gosto muito, que já estive falando dele lá na TV Horizonte com a Cília Caixeta, apresentadora, que é o Russell Barkley. O Russell Barkley, ele é o maior estudioso de déficit de atenção. E ele fez um teste, que é esse aqui, uma bateria de disfunções executivas de Barkley, para poder avaliar em pessoas que não são portadoras do transtorno do déficit de atenção, exercícios que pudessem ajudá-las no sentido de fazer uma vida com menos disfunções executivas e que apontassem para 5 exercícios muito necessários para quem se coloca de frente de um desafio disciplinar para um projeto. Desde o indivíduo que quer construir um barracão no fundo da casa dos pais, a quem quer passar em uma prova importante como o Enem ou em um concurso. São 5 os exercícios que esse teste grandão do Russell Barkley ele se dispõe a avaliar. Gerenciamento de tempo é o primeiro deles. Se você gerencia bem o seu tempo, se você dá as pausas importantes e consegue fazer ao longo da distribuição das tarefas da semana, pelo menos um simulado da prova que você se dispõe a realizar. O gerenciamento de tempo seu tá legal. Agora, se você procrastina muito, se você não se dedica para as matérias que você tem dificuldade, sendo muito sincero, a chegada da prova em janeiro, se você é bom de história, agora está na hora de não estudar tanto história e se dedicar à matemática e física que você tem dificuldade. O primeiro dos pontos, gerenciamento de tempo. O segundo ponto importante é organização para resolução de problemas. Você precisa se organizar para poder estudar. Qual que é o seu jeito melhor de estudar? O meu jeito preferido de estudar é ouvir. Então eu gosto muito de estudar, por exemplo, dando uma caminhada. De verdade, adoro estudar dando uma caminhada. Eu preciso de apresentar, por exemplo, um tema difícil do Horizonte Debate. Tem pouco tempo, nós gravamos sobre o novo marco regulatório do saneamento. Eu sou psicólogo, eu não sou engenheiro ambiental. Portanto, eu fui ouvir temas do novo marco regulatório do saneamento. E depois eu me dispus a sentar e colocar notas, como se fosse um mapa mental desse tema. Então organize-se para resolver problemas. Eu conheço gente que na hora que está de frente de uma receita de bolo, por exemplo, e a receita manda, junte os ovos, a farinha e a manteiga. Depois junte o fermento e o açúcar. Ele faz esse movimento todo junto. Vai dar errado. Organização para resolução de problemas. Esses 2 pontos, eles dizem de um eixo prático,
que conversa com outros dois eixos. Autocontrole, uma busca por equilíbrio emocional. Entenda, até o Cristiano Ronaldo, que é um dos melhores jogadores do nosso tempo, faz meditação e faz exercício de controle mental. Até ele, que é muito fera. Portanto, busque o seu exercício meditativo, reze, acredite e medite mesmo, medite de verdade para a busca desse autocontrole. Depois um exercício, que é um exercício que o Russell Barkley chama de regulação emocional. Entenda, não adianta nada você ficar buscando o equilíbrio emocional e aí você está naquele exercício quase que zen. Mas é a primeira dificuldade que você encontra, você cai. Ou seja, essa busca por equilíbrio emocional não está dando certo. Você precisa buscar agora um equilíbrio emocional sabendo das adversidades. Quem faz prova lida sempre com adversidade. É preciso procurar um teste, um simulado, que te dá real noção daquilo que você vai encontrar na prova. É por isso que os Rolling Stones, com mais de 70 anos, não deixam de ensaiar exaustivamente o mesmo Satisfaction que eles cantam há tanto tempo. Entenda, vai fazer um show novo? Mick Jagger, Ronnie Wood, Keith Richards, esses caras todos estão lá para poder ensaiar e passar o som. É assim que funciona para sair com qualidade. Se para o Mick Jagger ou para o Paul McCartney, que veio a Belo Horizonte 2 vezes e passou o som 2 vezes antes de cada um dos shows no Mineirão, será que você não precisa fazer esse teste? E por último, tem a ver com um discurso, que é um discurso de língua inglesa, os americanos e os ingleses adoram isso, que é a palavra motivação. Ele vai dizer desse quinto ponto que é a ideia da motivação. Motivação, antes de ser aquele discurso que a galera fica falando, e eu já critiquei aqui várias vezes, um discurso muito barato do coach, eu te confesso, alguns são bons, mas a maioria é péssima. Essa motivação diz de orientação para um objetivo. O que a prova traz de bom para você? O que a prova traz de bom para você? Você se imagina melhorando a sua comunidade? Você se imagina como um médico voluntário da sua comunidade, por exemplo? Pense nisso. Pense no foco que você coloca para essa prova e desses objetivos. Portanto, com a ajuda desse cara, o Russell Barkley, que é fera, nós listamos 5 tarefas que você precisa não deixar de fazer para não sucumbir na hora da prova. Se você deixa essas 5 tarefas de fazer, a gente dança. Gerenciamento de tempo, organização para resolução de problemas, autocontrole, equilíbrio emocional, regulação emocional, que é saber lidar com as adversidades e, por último, essa lógica da motivação e a lógica do foco. Eu, antes de janeiro, vou voltar aqui para poder falar disso. Coerência e honestidade intelectual é algo muito bacana quando você acompanha uma pessoa. Fico feliz de te ver me acompanhando aqui no Equilíbrio. Já é a 2ª vez que falamos sobre Enem e a 3ª que falamos sobre educação. Busque esse exercício. Eu gravei um outro Equilíbrio na semana passada, onde eu falava sobre o valor da disciplina diária. E não essa que se coloca como um grande ponto, um grande arrobo. Eu te digo, busca no YouTube lá, no Equilíbrio com Jairo Stacanelli e assista o da semana passada, que ficou bem bacana. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!